A atividade está sendo gravada a partir de agora. Alunos que estão, estão na sala, por favor, só para efeito de registro, colocar o nome completo e a matrícula, agora que está gravando, agora que vai gravar. Aqueles que já enviaram antes, por favor, repita. E eu vou ficar aqui, Lorena, só para autorizar a entrada do pessoal, tá? Beleza. Nós temos 33 pessoas na sala. Beleza. Show. Bom, à vontade. Beleza. Valeu, obrigada. Bom dia, meninos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nomezinhos que estão nos acompanhando. Existem realmente alguns alunos com os quais a gente não teve contato ainda. Meu nome é Lorena Neves, para quem ainda não teve contato comigo. Eu sou da área do Direito Público, dentro do time da FACEX. Atualmente estou com as disciplinas de Direito Constitucional e Financeiro. Também tenho a área de Processo. E durante essa observância do comportamento do direito constitucional, inclusive com os meninos em sala de aula, na disciplina de Direito Constitucional 2, que eles pegaram justamente o fio da meada, né? Todas as instituições relativas à preservação do Estado Democrático de Direito estão sendo questionadas, sendo modificadas, e isso acaba afetando direitos fundamentais, naturalmente, certo? E quando o direito fundamental ele é afetado, ele vai entrar na esfera do direito subjetivo, tá bom? E no momento em que a gente tem uma personalidade jurídica afetada, ou seja, todo o direito subjetivo do dia a dia, né? Isso passa a ter uma repercussão que você precisa resolver urgentemente. Do mesmo jeito que você procura uma prática jurídica quando você precisa de alimentos, né? Do mesmo jeito que você procura uma prática jurídica quando você tem algum, até mesmo um problema trabalhista, que está afetando ali a esfera do teu direito normal, cotidiano, a gente acabou entrando num questionamento diuturno, ou seja, diário, do nosso cotidiano, relacionado a direitos fundamentais, tal qual ninguém esperava, né, esse desfecho recente para o direito constitucional, ele acabou virando, esse tipo de questionamento acabou se transformando em objeto de uma assistência jurídica comum, né, quais são os limites em que o Estado pode intervir no nosso curso diário dos nossos direitos básicos, né, direitos e deveres fundamentais do artigo 5º da Constituição, que muitos que estão aqui trabalharam comigo durante esse semestre, né, que a gente já finalizou aí nosso conteúdo de unidade 12 e tudo mais, e isso acaba repercutindo, eu repito, no nosso dia a dia. Nesse passo, a gente tem sempre laboratórios nos cursos de Direito que vão oferecer ajuda a esses tipos de problemas cotidianos. Nós temos um núcleo de prática jurídica na FACEX, como não é diferente, né, em relação a outros cursos de direito, e por causa disso, houve essa iniciativa, né, de conversar com o núcleo de prática jurídica e oferecer essa ajuda, essa clínica diferente, em razão de ser diferente também o problema que a gente está enfrentando atualmente, inesperado, certo? Inusitado, e temos que desenvolver uma metodologia nesse aspecto para oferecer ajuda, certo? Essa ideia partiu de um caso concreto. O caso é o seguinte, né? A gente colocou aí para vocês. Esse mapinha com a cabecinha é o próprio assistido, certo? Ele é fisioterapeuta no Paraná. E aí foi o conhecido do conhecido que foi solicitando ajuda e surgiu a ideia de a gente oferecer essa ajuda nessa metodologia inusitada de acompanhamento, né, de assessoria e acompanhamento em tempo real. Esse é o curso que ele vai fazer, certo? Ele vai sair do Paraná, vai passar por São Paulo, vai precisar passar por São Paulo, e aí vai ter a opção de entrar nas rodovias de Minas Gerais ou do Rio, seguindo aí, mais uma vez, a opção ou Minas Gerais ou Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa viagem é uma viagem que, se feita em curso normal, vai durar em torno de 4 dias.
E, na realidade, é uma viagem que, em tempos normais de temperatura e pressão, duraria, de fato, esses 4 dias e não teria qualquer impulso, artigo 5º da Constituição Federal, na liberdade de locomoção. Não é o caso nessa situação de calamidade já decretada, inclusive, pelo Congresso Nacional até o dia 31 de dezembro desse ano, o que desperta todas as mexidas que a gente já mencionou nas instituições da Constituição Federal. A gente já começa a mexer em orçamento, a gente já começa a mexer em regimes excepcionais de contratação de direito administrativo, tudo isso já foi modificado, certo? Tudo isso já possui normativas até editadas e publicadas ou promulgadas em forma de emenda constitucional pelo Congresso Nacional, é o caso do orçamento de guerra, que também tratamos até na disciplina de direito financeiro, certo? Resumindo, o caso é que um assistido pediu ajuda para a gente recentemente, teve seu contrato de trabalho descontinuado, não possuindo condições de permanecer no estado do Paraná. Naturalmente, é uma situação que muitos assistidos vão encontrar, né, nos dias de hoje, e precisa voltar para casa. No Rio Grande do Norte, tem o seu carro, tem seu patrimônio, não pode abandonar ele para trás, né? A gente está delineando aí um caso jurídico, tal qual a gente faz na assistência jurídica comum. E o problema é que existe uma ameaça de lockdown no seu caminho pela estrada, né? O lockdown, ele é um termo multidisciplinar, utilizado também pela administração pública e que vai compreender uma intervenção mais tanto sistemática, né? O lockdown ele vai compreender uma intervenção geral dentro daquela circunscrição ou de estado ou de união, e isso a gente vai discutir já já. E essa intervenção ela é uma intervenção severa em todos os tipos de atividades que possam oferecer risco de propagação do contágio, certo? E aí a problemática vai se delinear justamente porque, em condições normais, você teria o seu tráfego normal, o seu direito de ir e vir assegurado. Não é a nossa situação no estado atual, repito, uma calamidade decretada pelo Congresso Nacional. E aí a gente tem, né, em tempos de Covid-19, a República Federativa do Brasil se encontra com seus limites institucionais forçados ao máximo. Um desses limites é literal, não é isso? O controle de fronteiras interestaduais. Ele é inicialmente pertencente à União, em nível de exploração através de concessionárias, né, oferecendo essa escolha por parte da União via contrato administrativo, com todos aqueles formatos que existem, né, normalmente uma PPP, de concessão à iniciativa privada de exploração, mas isso é dado à União na competência administrativa do artigo 21, na competência executiva, administrativa ou material, como a gente chama. Ou seja, o Poder Executivo, a administração pública, no artigo 21, pode conceder essa possibilidade de exploração das rodovias, é o caso das privatizações, né, que a gente chama indiretamente de privatizações, acontece muito no estado de São Paulo, artigo 21 da Constituição Federal, e ainda, no artigo 22 da Constituição Federal, a Constituição vai conferir à União, antes de qualquer outro ente federativo, essa é a lógica do federalismo, né? A gente precisa de um coordenador do federalismo, que é a União, vai conferir à União a possibilidade de legislar sobre transportes interestaduais, tá? Olha só como é a Constituição Federal. Artigo 21, como a gente falou, competência material, ou seja, aquela que é do Poder Executivo, do gestor público, da administração pública, explorar mediante autorização, concessão ou permissão, que são formas de contratação administrativa ou de atos administrativos unilaterais, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, nos interessa o interestadual, e ainda, inciso 22, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive os de transportes urbanos, aí a gente está falando dessa situação intermunicipal, certo? E ainda em nível de legislador, ou seja, do Congresso Nacional, é privativo, é preferível que seja a União a legislar sobre artigo 22, inciso 11,
Trânsito e transporte. É claro que em situações excepcionais, tal qual nós oficialmente já estamos inseridos, decreto de calamidade pública, conferido pelo Congresso Nacional, com duração até o dia 31 de dezembro, nós podemos ter a União delegando essa competência legislativa, esse é o significado de competência legislativa privativa, ela pode delegar via lei complementar, certo? Olha só, o parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, é o caso trânsito e transporte. Professor, então não tem lei complementar, né? Já o Congresso Nacional já providenciou, o presidente já sancionou. Não, nós não temos lei complementar nesse sentido. Temos várias outras soluções que estão sendo dadas, tanto em nível de legislação infraconstitucional, que é o poder regulamentar da Anvisa, outros, que coisa estranha, sim, enfim. E temos uma lei complementar, perdão, uma lei ordinária, que desde fevereiro tentou construir, inclusive, uma ponte fora da noção do presidencialismo agressivo, do presidencialismo de coalizão, quando ainda estavam harmoniosos, executivo e legislativo, antes dos problemas que começaram a acontecer por conta de plano Mansueto, de orçamento de guerra, enfim, eles ainda estavam harmoniosos. Em fevereiro, quando editaram essa lei ordinária, ou seja, uma lei que passa pelo Congresso Nacional e vai para o presidente da República, acordo entre os dois poderes, regulamentando alguns conceitos específicos para evitar excessos, ou seja, como os meninos de constitucional bem falaram durante esse semestre, para evitar excessos em nível de razoabilidade e proporcionalidade. Nós somos pedagógicos nas nossas legislações e o Congresso Nacional já deixou ali organizado alguns conceitos para quando o negócio chegasse no Brasil. Nesta mesma época, a gente já começou a editar, através do presidente da República, só estou contextualizando, algumas medidas provisórias, descentralizando verbas, em forma de créditos extraordinários, para distribuir entre estados e municípios que começassem a apresentar o Covid como uma ameaça à população e ao desenvolvimento do Estado, certo? Depois de tudo, começou a se desarmonizar, nós tivemos aí todo esse histórico pesaroso, ruim, de município, como nós vimos em direito constitucional, brigando com o Estado. Na véspera da Semana Santa, nós tivemos uma edição de decreto da governadora do Estado, proibindo o funcionamento, até mesmo de serviços de supermercado que eram essenciais, nas portas da Semana Santa, o que englobou o município de Natal e o prefeito, sabendo que o nosso federalismo é um federalismo que elenca por conta das suas características, né? Não podemos dialogar muito aqui, porque são várias coisas a expor. As linhas de constitucional já sabem mais ou menos do que eu estou falando. Nosso federalismo ele é bem diferente, então a nossa opção foi elencar competências da União e elencar competências do município na Constituição, para proteger das vicissitudes de muitos partidos políticos, de muitas orientações e de uma história contundente de golpes. Então, o município, protegido pela Constituição, o prefeito Álvaro Dias foi lá e colocou um decreto dizendo, não, aqui as contas são pagas por nós temos competência para legislar sobre áreas multidisciplinares que afetam nossa economia, então vai funcionar, supermercado, sim. E funcionou, certo? Então, só contextualizando, repito, nós começamos a ter essas brigas em nível de entidades federativas, ficou conhecida também a briga entre o governador de São Paulo e o presidente da República, que subiu para o STF a possibilidade de o presidente decretar medidas de abertura, né, e que interferisse nos estados, e o governador de São Paulo, na mesma linha do prefeito de São Paulo, estavam tentando adotar medidas de isolamento social e ficou essa discussão do que vale mais, o decreto da União ou o decreto do Estado, e a gente sempre tem que lembrar que estamos no federalismo, artigo 18 da Constituição, e, naturalmente, aquele que for menor vai ser protegido
na sua independência, como o artigo 18 menciona, a sua autonomia, é o termo técnico dado pela Constituição. Então, valeu o decreto, de acordo com a STF, reiteradas vezes foi questionado nos últimos mês e meio, no STF, reiteradas vezes, foi dada a proteção ao município em frente ao Estado e ao Estado em frente à União, nessas providências autônomas de lidar com o Covid, de lidar com as repercussões do Covid, não só na área econômica, como também na área da saúde, né? Ou melhor, não só na área da saúde, como também na área econômica, porque o isolamento ele vai repercutir nas duas, só para começar a falar no assunto, né? Então, nós temos esse contexto aí, em que tivemos esse desbalanceamento no nosso federalismo, além de disputas, né, fora do contexto, fora do conceito de federalismo cooperativo entre as entidades federativas, nós tivemos alguns episódios que começaram, como eu disse, a acirrar os ânimos entre presidente da República e Congresso Nacional, que foi a questão orçamentária, e entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, que foi a questão do lockdown, certo? Então, os dois eixos do federalismo da gente estão ali sofrendo. E, naturalmente, isso vai repercutir como? No nosso assistido voltar para casa, tá? Nós temos algumas bases, quais são elas? A independência, ou melhor dizendo, a autonomia que os próprios municípios têm e que agora os estados têm. Mas, professora, você não disse que tinha que ter uma lei complementar? Bem, tinha, mas tem um decreto da Anvisa e a gente se vira como dá, certo? Aqui está, a resolução da Anvisa. Todo mundo sabe que resolução é decorrente de poder regulamentar, aquilo que você estuda como sendo poderes de administração pública, e que isso é infralegal, ou seja, não tem um patamar de lei complementar como seria o ideal, de acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, mas está aqui. A Anvisa publicou, certo? No dia 23 de março, já tem mais de um mês, essa resolução que só tem um artigo material. Fica delegada aos órgãos de vigilância sanitária, o equivalente nos estados do Distrito Federal, a competência para elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata a linha B do inciso 6, do artigo 3º, enfim, da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela medida provisória tal, relativamente ao estabelecimento de restrições temporárias por rodovias de locomoção interestadual e intermunicipal. Então, como eu disse para vocês, a gente tem uma resolução da Anvisa e tem também uma legislação ordinária que acaba nos permitindo, apesar de nenhuma das duas estar correta com a técnica constitucional, a primeira, que é a legislação da definição da possibilidade, e a segunda, que é uma norma infraconstitucional, infralegal, que é apenas um regulamento, um mero regulamento, da permissão, que deveria ter sido feita por lei complementar, certo? Mas está dada, ainda que a técnica, a permissão. O Supremo Tribunal Federal já corroborou essa posição de autonomia dos entes menores, e vamos seguir na assistência jurídica ao nosso assistido. Portanto, o que é que vai ser a atividade? Algo diferente do usual, certo? Nós estamos vendo, e possivelmente pelas projeções futuras, né? Nós temos aí algumas possibilidades de repetir essa situação biológica que nós estamos enfrentando, né? As prospecções, os prognósticos lá para frente, é que a gente continue tendo aqui e acolá essas possibilidades de repetir pandemias, repetir epidemias e repetir providências jurídico-constitucionais e políticas do Estado em relação aos nossos direitos básicos, aos nossos direitos fundamentais. Então, o que a gente tem que fazer com o assistido? A gente tem que criar meios novos, metodologias novas de assistência jurídica, com espelho comparativo aí em outras profissões, e utilizando de tecnologias que a gente não é muito acostumado a usar. Por quê? Porque os problemas são novos. Porque as problemáticas, e agora problemáticas em massa, muita gente querendo se deslocar, não é só esse chegou até nós, e esse formato nem existia, de assistência jurídica.
pedindo uma providência, uma assessoria diferente, que não é contenciosa, mas é apenas uma assessoria extrajudicial, fora de uma lide, que deve, inclusive, ser também uma ciência jurídica regular, mas a gente não tem essa tradição, certo? E que vai se espelhar, como eu disse, em outras profissões. Então, como é que vai ser? Ajudar essa pessoa a voltar para o estado do Rio Grande do Norte. Agora a gente vai ter que entender de mapa, traçando mapas nas rodovias, traçando uma rota segura, tá? Trânsito livre, onde dormir, onde se alimentar. E isso precisa ser feito porque nós sabemos, isso aí precisa ser alertado sempre, são muitas informações, mas essa não pode passar. A gente sabe, inclusive ficou de exemplo para nós na véspera da Semana Santa, o que aconteceu, o embate entre o prefeito de Natal e a governadora do estado, que existe a possibilidade de um lockdown ser decretado assim, em todos os estados pelo qual o nosso assistido vai estar passando, certo? Então, é necessário que uma atualização política local seja consultada, né? Os diários, os jornais da localidade sejam consultados, uma rede de contatos seja estabelecida, olha, aqui existe risco disso, aqui existe risco daquilo, do mesmo jeito que nós estamos trocando informações com os nossos conhecidos sobre faltou remédio ali, faltou remédio aqui, aí estão aplicando hidroxicloroquina, aqui não estão, certo? Então, a gente tem aí essa rede de informações que precisa funcionar horas antes, mais seguro é 12 horas antes, porque é um diário oficial, a menos que seja de manhã para de noite, não vai mudar a sua situação em 12 horas, publicando um decreto de lockdown, avisando a essa pessoa, olha, você tem esse espaço de tempo seguro para passar por esse estado, certo? E também, eventualmente, os pontos mais seguros em que ele possa ter prestação de serviço, orientá-lo no sentido de, não, o fechamento está mais rígido, em nível de só abrir para takeaway, só abrir para delivery, são os formatos, né, de prestação de serviço. Então, pode ir tranquilo, certo? Pode ir por BR, pode ir por estaduais, enfim, certo? Afinal, independentemente de BR ou estadual, ele vai cruzar a fronteira. Muitas vezes, e aí é uma noção prática que o próprio assistido já tem, ele vai preferir as fronteiras interestaduais por saber que é mais suave a intervenção das polícias rodoviárias estaduais e não haver tanta comunicação entre elas. Já na BR é diferente, porque vai existir informação atualizada de uma polícia unificada, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas noções é necessário que haja para que se dê uma assistência aí a mais, um imprevisto, alguma coisa nesse sentido jurídico para o assistido. Então, percebam aí que não é um formato muito tradicional, mas parece que vai virar um formato necessário na assistência jurídica. Isso aí a gente desenvolve também outros questionamentos que tanto já fizeram para vocês, como estudantes de direito. Poxa, pode ou não pode proibir que você entre no supermercado sem máscara? E aí já existiam os memes circulando na internet, né? Eu faço questão de ensinar o quanto você é uma pessoa mal educada, se você entrar sem máscara e tudo mais, ofereço meu serviço de advogado para lhe alertar, inclusive eu vi um ex-aluno brincando com isso um dia desse em rede social. Eu ofereço meu serviço de advogado para alertar o quanto você é uma pessoa mal educada querendo entrar no supermercado sem a máscara. Então, percebo que essa liberdade nossa, ela foi restrita. E ela foi restrita porque o coletivo agora está precisando funcionar. Certo? Então, toda essa noção técnico-constitucional vai mudar. A assistência jurídica desse nível vai virar um cotidiano. E essa é a proposta da gente. A atividade, a proposta metodológica interna é dividir em grupos ou duplas disponíveis para acompanhá-lo dia a dia, vai ser só 4 dias provavelmente. Fica responsável por 24 horas, não sendo, portanto, uma atividade cansativa, você vai fazer sua previsão antes e vai só ficar controlando essa pessoa em aplicativos como o Live 360, que lhe atualiza em tempo real as rotas pelas quais a pessoa está indo, um Waze da vida, e assim sucessivamente, certo? Temos, portanto, essa metodologia diferente que precisa de aplicativos e tecnologias atuais, e era basicamente essa a exposição que a gente queria fazer.
isso talvez se transforme em uma exposição não, em um tipo de assistência jurídica sobre a qual vocês podem ser procurados, né? Instadas a pronunciar, certo? Eu vou passar a palavra agora para a Nara. Nara é uma parceira gigantesca nesse projeto, com uma rede de contatos grande, né? Ela já fez alguns adiantamentos e algumas pesquisas anteriores. Ela é ex-aluna da instituição, da Unifacec, no curso de Direito, é mestranda, hoje em dia na UFRN, na área das ciências sociais, e também tem outras incursões em especializações na área do direito, certo? Então, técnica não falta, né, para essa construção. E é basicamente isso. Aqui está a resolução que deu essa autorização à técnica para os estados fornecerem proteções sanitárias. A legislação, aqui a resolução se refere à restrição de trânsito e transporte. E algumas rotas que a própria Nara já traçou, paralelas aí, para detalhadamente aí para a possibilidade de deslocamento do nosso assistido, certo? Nara, essa é a sua palavra. Obrigada, Lorena. É super conhecida, né? Eu vou ver aqui como é que eu me arranjo nessa tecnologia. Bom dia a todos, né, primeiramente. Bom dia. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Vou tentar ver se eu sou uma pessoa tecnológica mesmo. Deixa eu compartilhar. E pronto, eu acredito que agora vocês conseguem ver minha tela. Então, opa, tá carregando. Só um instante. Perfeito. Acredito que vocês estejam conseguindo visualizar esse slide que eu montei semana passada. Por aí. O que é que acontece? Eu separei fiz umas distribuições. Como, com toda certeza, vocês irão se dividir em grupos. E eu sugeri, assim, eu penso, isso aí deve ser organizado com os próprios grupos, tem todo esse direito, de quê? De ter uma liberdade de separação. Eu nomeei de infragrupos, por quê? Porque ficará menos cansativo, ficará um pouco... É uma atividade, sim, que será de 4 dias, em torno essa média, uma rota que eu simulei, que vocês irão ver adiante, pode levar até 5 dias, porque eu fiz um percurso evitando alguns pedágios, alguns locais, para que o assistido ele tenha uma melhor flexibilização. Então, voltando aqui o seguinte, na distribuição de infragrupos, o que é que acontece? Estamos sujeitos a qualquer ameaça de lockdown, aqui como vocês vão poder ver. Deverá, sim, de primordial, ser atualizado constantemente essas questões de barreira sanitária, tanto que esse slide, acredito eu, que deverá ser disponibilizado, e mais para frente, até na próxima lâmina mesmo do slide, vocês vão perceber que existem links. Esses links podem ser, sim, selecionados, clicados e analisados, para quê? Para ter uma melhor visibilidade, até mesmo de alguns jornais locais, porque, como a Lorena falou, é de essencial importância. Veja, é diferente quando temos, seja o Estadão, seja o R7, seja outros tipos de jornais, que eles são, uma fonte de divulgação mais ampla. Contudo, a título de exemplo, temos o quê? Aqui no RN temos o Tribuna do Norte. Logo, ele tem uma visibilidade mais localizada, mais centrada. E isso é bem importante para essa atualização. Além de verificar, sim, e tanto é que eu acredito que na minha última lâmina eu faço a sugestão de que quem não tem possa baixar o aplicativo leve do Diário Oficial da União. Ele sempre atualiza, sim, como a Lorena mesmo disse, eles atualizam, por incrível que pareça, bem mais pela madrugada, é uma atividade bem constante do pessoal, parece que eles não dormem. Mas então, não terá essa diferença. Então,
É bom ficar monitorando. Quanto aqui a segunda parte aqui, que vocês podem visualizar, seria, assim, ter esse infragrupo, como eu estou pontuando, responsável para o quê? Quais são os 3 elementos essenciais? Hospedagem, alimentação e gasolina. Todavia, eu estabeleço também algo a mais. Por quê? Porque vicissitudes acontecem. Podem sim acontecer, afinal, é um percurso longo, não podemos deixar isso em conta. Está sofrendo ameaças constantemente de lockdown, porque presenciamos semana retrasada Dória ficar nesse constantemente se irá ou não ter lockdown, tanto é que agora as notícias, vocês podem perceber, teve uma variação, talvez haja uma flexibilização. No Recife, que eu dei uma olhada, porque são estados essenciais que ele iria com toda certeza passar. Tanto é que na próxima lâmina vocês irão ver assim, um percurso de simulação. Então, sim, ter esses elementos essenciais de hospedagem, posto de gasolina, alimentação, há demais com o quê? Pensar no que é que pode acontecer. Pneu furou, então vamos analisar o que é que pode acontecer para que eu possa auxiliar esse assistido da melhor forma possível. Temos aqui o item 3, com a atualização das rotas constantemente, sim, né, é algo essencial também. E outro ponto, isso aqui é a critério de facultativo, sugestão, de quê? De que vocês se reúnam, tem que ter um agir comunicativo, tem que ter necessariamente um diálogo entre vocês mesmos e entre os infragrupos, porque é primordial agora essa comunicação. Comunicação também, quem tem parente em algum desses estados, desses 5, acredito, são 5 estados que ele irá percorrer, é uma distância enorme, então é essencial estabelecer essa rede de comunicação. Aqui eu separei alguns passos, mas são apenas, assim, observações mesmo da própria mídia. Isso eu acredito que tenha sido, acredito que coloquei algumas datas para vocês verem que isso foi atualizado até data tal. No caso, é necessário ter uma nova atualização. Então, observar os boletins, tanto esse boletim aqui, eu não vou clicar, infelizmente, porque eu tenho muitas abas abertas, e logo vai ter uma complicação, vai demorar muito. Então, esse boletim é do próprio, se vocês conseguem ver aqui, olha, é do próprio Paraná. Então, é bom ter começar a buscar alguns jornais locais e ter essa maior proximidade com eles. Bom, segundo passo, a questão da gestão de orientações no quesito das barreiras. Sabemos o quê? Até a semana passada, que uma grande amiga minha da Bahia, ela me atualizou, vocês irão ver depois, sobre alguns pontos de barreira que está restrito, a situação de Salvador está mais complexa. Eu não sei ainda pelo traçado que ele fez da primeira rota, se ele vai passar por Salvador, como é que está a situação. E irei buscar informações de como é que está a situação atual de Salvador. Opa! Bom, aqui é a lei federal, de como está a questão dessa questão das próprias medidas, das medidas sanitárias, etc. É algo que podem vislumbrar depois, é curtinho, não é tão grande. Sim, o Diário Oficial da União, e aí eu deixo a minha dica de baixar, sim, o aplicativo, e colocar o sininho de notificações é essencial, eles sempre irão te notificar a qualquer caso, não importa. E aqui, pronto, pelos meus traçados aqui, esse aqui são logo o que eu simulei. Então, o percurso seria entre 5 estados, São Paulo, porque é de primordial, Paraná ele tem que passar por São Paulo. Eu coloquei Minas Gerais porque eu estava, na última vez que eu tinha falado com uma amiga no Rio de Janeiro, ela disse que a situação não estava, de certa forma, flexibilizada, mas entre os próprios cariocas. Não estava sabendo a respeito de uma pessoa que iria se deslocar de um estado para o outro. Então,
eu tenho que atualizar essas informações com ela, por ela ser uma residente da capital do Rio de Janeiro, e saber o que é que está acontecendo. Então, por isso eu optei por Minas. E aí, Bahia é primordial, não tem como não passar por Bahia. E aí, novamente, eu falei com uma outra amiga que mora em Feira de Santana, além de falar com a minha tia, e que está, de certa forma, complicado por lá. Alguns municípios, aliás, estão de forma mais rigorosa. Pernambuco, Paraíba, vocês vão perceber com o passar dessas lâminas, que eu não pretendo me estender tanto assim, para não ficar cansativo, eles estavam com medidas também rígidas, e aqui, o que é que acontece? Foi mesmo na primeira simulação do percurso, realizei no dia 17/5, deixei datado para não ter esses maiores transtornos. Então, eu optei por evitar, sim, as rodovias, os pedágios, até as balsas, e se estendeu em torno de uns 5 dias, às vezes, ficava oscilando entre 4 a 5 dias. E esse seria o trajeto, tanto é que ele não passa por Salvador. As simulações que eu tive que fazer, eles pegavam, sim, de forma essencial, Recife e João Pessoa, que mais tarde a gente percebe que estão com certas barreiras que iriam se estender até a última atualização, até, salvo não me engano, até 6 de junho. E isso deveria ser analisado. Bom, aqui vocês poderão observar o quê? Notícias acerca das barreiras sanitárias e seus respectivos estados. Claro, eu tracei, pronto, no Espírito Santo, as vias de acesso, tanto que era Espírito Santo, querendo ou não, queira ou não queira, seria um estado, uma alternativa, uma outra forma, porque, querendo ou não, alguns estados são essenciais, e tomar outra rota, seja passando por Mato Grosso, passando por Goiás, não seriam viáveis, porque seria moroso demais, e já é um percurso longo, já é uma viagem exaustiva. Então, alguns estados foram inevitáveis, não seguir. Então, como eu disse anteriormente, alguns eu simplesmente selecionei porque eram inevitáveis passar, e outros são facultativos, como mesmo, e acabou coincidindo com o que o assistido enviou, né, a rota dele, com o Espírito Santo também. Daqui eu estabeleci algumas rotas do que vocês puderem ver aqui. Olha só, Vila Velha, todas essas partes são alguns pontos que teriam até essa presente data. Eu acredito que isso aqui também é uma atualização de 17/5, porque eu tenho quase certeza que cada lâmina que eu fiz algo diferente, eu datei, para ninguém ficar perdido, ou então ficar pensando qual seria a data, como é essa atualização. Então, teve esse cuidado. Dessa forma, o que é que acontece? É necessário prestar atenção na hora das informações e ver a questão da datação. Temos aqui o estado da Bahia, alguns locais das barreiras, Minas Gerais. Aqui eu selecionei alguns pontos que eu consegui atualizar. A próxima lâmina é uma continuação, ou seja, uma sequência dos estados, dos municípios, perdão, que estão tendo essa interferência até o dia o quê? 17/5, que foi até essa atualização aqui. Passamos por São Paulo, a próxima lâmina também será de continuidade, Paraíba e Pernambuco, Recife. Recife por quê? Porque não é todo o estado de Pernambuco que está em um lockdown mais tão abusivo, mas sim o próprio Recife, alguns daqui como Olinda, eles estão tendo essa quarentena. E aqui eu disponho alguns links, que seria interessante vocês visualizarem. Essa outra aqui, pronto, foi no dia 18/5.
É sim ainda o mesmo percurso, é o mesmo percurso da lâmina 4, porém, qual é a modificação dessa lâmina? Como eu disse a vocês, a minha fonte da Bahia acabou atualizando, me falando o quê? Que a Bahia apresentava, sim, medidas rigorosas, tanto que Itabuna e Ilhéus também estavam apresentando indícios de lockdown. E o que é que ela me sugeriu? Que eu deixo para vocês. Ela mora, como disse, em Feira de Santana. Então, ela disse que estava tranquilo. Ela disse, Nara, as vias por Feira de Santana está tranquilo. Caso seja, então, sugiro que ele passe por lá. E, certo, dessa forma, eu também, por já estarmos no dia 28/5, irei atualizar essa informação para saber se ainda procede, para saber ainda se permanece essas vias acessíveis. Por que eu coloquei essa simulação, essa estimativa? Querendo ou não, a depender do veículo também, a Lorena que me corrija, que ela sabe que eu não dirijo, então... Bom, foi apenas um pensar, tanto que eu fui em busca de um outro colega para saber uma estimativa, uma simulação de como é a metragem que um carro iria poder fazer numa viagem tão extensa como essa. E supondo que o modelo dele seja um sedã ou um SUV, ele iria gastar o quê? Em torno de 5 paradas, ou seja, 5 paradas que corresponderiam ao quê? Aos 5 estados. Supondo que ele tenha uns 60 litros e que ele utilize até a reserva. Isso tudo é tudo especulação. É simplesmente, digamos, um cogitar. Nada disso, digamos, é oficial. São suposições que, infelizmente, trabalhamos com isso agora. Mas então, sim, seriam umas 5 paradas, pensando nesses dois modelos que seriam com motor 2.0, e ele teria que abastecer penso eu, nesses 5, em cada estado ele deveria encher o tanque, logo vocês poderiam pensar sim nisso, em cada ponto, como é que ele poderia ver, e quais são as rotas melhores de forma mais acessível por onde ele for caminhar, né? Por onde ele deveria passar e ficar mais cômodo a ele. Aqui são apenas orientações, tanto é que eu nomeio assim, orientações de viagem, fundamentado por quem? Pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, perdão. E isso são apenas algumas estimativas, até mesmo, mas como cogito eu, penso eu, que ele já tem essa bagagem toda de fazer viagens entre estados, então não seria algo tanto importante, mas estamos aqui para colocar esse cuidado que seria com o planejamento da viagem, tanto é que a próxima lâmina seria, assim, a viagem com crianças, não sabemos se ele tem criança, se é adolescente, então é bom ter essa atenção para saber, porque aí as paradas seriam um pouco mais, não se sabe como poderia estabelecer esse quesito, mas ter como eu já disse, e como foi bem pontuado desde o início da apresentação, que deve agir, que deve ter uma comunicação, é de essencial. São as dicas aqui para os viajantes que são fornecidas por quem? Pela própria Polícia Rodoviária, e aqui vocês poderão ver e ler com o maior cuidado, ter assim um momento para até acrescentar, alimentar mais sobre essas partes. Outro ponto que eu achei primordial é que, espero que não aconteça, mas em caso ele vai passar por grandes estados, querendo ou não, ele tem que ter um certo cuidado, uma certa precaução. E tem, sim, o risco do Covid-19, e com isso eu estabeleci apenas como medida de prevenção mesmo, lista de hospitais por estados. Aqui vocês poderão visualizar o quê? Tanto em Salvador, qual seria o Instituto Couto Maia, em Belo Horizonte,
Não estabeleci na parte do Espírito Santo, mas isso aqui é simples de encontrar, mas acredito que no próprio Ministério da Saúde tem sim essa aba aqui, tranquilo, não é algo dificultoso. Então, por João Pessoa, Recife, e alguns pontozinhos dos hospitais. Aqui também, em caso, nunca se sabe, como eu estou dizendo, nunca se sabe, são 4 dias, mas são 4 dias que tudo pode acontecer e tudo não pode acontecer, como diria André, se ele estiver me escutando agora, tudo pode acontecer. E então, temos aqui também, que eu selecionei, o que? Teste de Covid. Como ele vai passar por cada estado, então seria, se ele não apresentar nenhum sintoma, certo, segue viagem. Mas, para não se perder tempo, está aqui estabelecida uma lista de laboratórios que eles podem fazer essa execução aqui, tá certo? Bom, aqui eu deixei selecionado sim, porque, como eu disse, quanto maior o acervo de informações, de até mecanismos para encontrar, quer seja o Google Maps, quer seja o Waze, quer seja outra plataforma, até mesmo o site do suporte da Polícia Rodoviária Federal, ele fornece o quê? Eles irão fornecer rotas, eles irão fornecer também restaurantes, oficinas, é isso que eu disse como elementos principais, se vocês estão lembrados, na minha lâmina segunda, que, certo, é essencial a hospedagem, a alimentação e todo o percurso da atualização, como o abastecimento, mas também as vicissitudes ocorrem. Então, as oficinas mecânicas pode acontecer sim, não todo mundo está sujeito a um pneu furar, alguma coisa, não, o que quer que seja. Então, eu sugeri o quê? São as atenções assim, um plus, vamos colocar dessa forma, de calibragem, essas formas aqui. E tudo isso temos o quê? Nesse suporte que eu acabei de disponibilizar para vocês, tá certo? Esse aqui é apenas um slide demonstrativo, uma lâmina demonstrativa acerca dos pontos do que deve ser, com hospedagem, alimentação, abastecimento, o atual, uma rota que ele está. Aqui eu só separei alguns, eu não tive assim, não me debrucei tanto assim, mas algumas, sim, é recomendável, devido assim, para evitar aglomeração, que pousadas, é algo mais assim, como eu posso dizer, menos, não terá tanta aglomeração como hotéis. Então, são mais afastados também, dá essa visualização. Esses são alguns parâmetros, foi alguns parâmetros de valores que eu consegui aqui em São Paulo e em Goiás. Nota que em Goiás deveria ser descartado, mas enfim, é apenas uma possibilidade. Nunca se sabe. Karina, a gente vai só controlar seu tempo, porque a gente acabou de ter a entrada da amiga do assistido, tá? Ela vai conversar um pouquinho com a gente. Aí, como a gente tem esse tempinho tão curtinho, vamos ter que fazer ginástica, certo? Perfeito, eu já estou finalizando, já falta só isso aqui mesmo. Pronto, eu vou dar até, porque como é de questão de mapa aqui, como eu já disse, a própria Polícia Federal tem aqui, como vocês vão perceber, tem esse traçado de rota. É só colocar e eles vão fornecer um rol de alternativas e de rotas. E deu certo até, porque esses aqui são simplesmente algumas sugestões e são as considerações importantes que eu acredito. São rede de conexões, baixar o app do Diário Oficial, delinear as responsabilidades de cada grupo, de cada infragrupo, ter um momento de observação de cada estado com atenção, atentar para as mudanças, as alterações, verificar o que o tempo sobre esse aspecto seria, como eu posso concluir,
seria, digamos, a notificação para ele. É essencial de quê? De 12 horas, como a Lorena já falou, e checar, sim, primordialmente, a fonte, para saber se, como temos um elevado índice de fake news, então, fazer essa checagem de fonte é essencial. E deu certo, porque eu acabei de finalizar. Pronto, é só isso mesmo. Show, perfeito, perfeito. Obrigadão mesmo. Precisão, como sempre, aí nos trabalhos feitos, pensando em todos os detalhes. É assim que a gente tem que prestar assistência jurídica, né? A gente tem que pensar em todos os detalhes. Eu fico brincando em sala de aula que a gente tem que fazer exercício de futurologia, mas isso é, de fato, ponderar e fazer exercícios de razoabilidade e proporcionalidade. Tudo que o teu assistido pode vir até de problema, né? Nesse caso, os problemas são muito vastos, né? As possibilidades de assistência em nível jurídico mesmo são muito vastos, todos relacionados até mesmo questões fisiológicas da pessoa, ao bem-estar dela, em todos os fatores pelos quais ela vai passar nessa situação que é juridicizada, certo? A gente acabou de ter entrado há poucos minutos aqui no fórum da gente, da amiga que aventou essa possibilidade, né, que veio nos perguntar sobre essa regulamentação jurídica de como estava a situação da pandemia. Isso acabou virando projeto, né? O nome dela é Lidiane Cruz. Ela é uma amiga pessoal e tem como amigo pessoal essa pessoa que está subindo, né, do Paraná para o Rio Grande do Norte. Lia, não sei se você consegue ativar teu microfone para dizer um olá. Peraí que a Olá. pessoa é muito matuta, viu? Bom dia, quase meio-dia para vocês. Muito obrigada, viu, gente, por se engajarem aí. Muito obrigada, Lorena, pela iniciativa também, viu? Só tenho muito a agradecer. A gente está muito feliz com essa ajuda. Valeu. Lia, a gente precisaria só saber, assim, em que cidade ele está e mais ou menos, assim, o horário em que ele pretende entrar na estrada, se é que ele já tem uma data certa. A gente vinha conversando sobre isso, mas cada dia, né, a pessoa vai mudando aí sua programação de acordo com o que dá, né, nessa situação tão diferente. Olha, ele tá na cidade de Cafelândia, que fica lá no Paraná. Acho que fica próximo de uma tal de Ubiratã. Ele morava ali por Ubiratã e agora ele foi para Cafelândia. Ele está atendendo uma clínica lá. Sei. E ele me falou que pretende vir a partir de segunda-feira. Ele ia arriscar no final de semana, porque ele atende o pessoal. Peraí, que dia é hoje? Que eu estou um pouco perdida. Hoje é 28, quinta-feira 28. Ok, então. Ele Provavelmente atende o dia pessoal 1, até né? amanhã, Uhum. sabe? E, teoricamente, viria no final de semana. Mas, em virtude da possibilidade dele precisar de algum serviço que esteja fechado no fim de semana, ele deixou para vir na segunda-feira mesmo. E aí ele tem uma semana aberta para poder vir. Diz que Deixa eu ver vai começar a ver o itinerário também por lá, né? isso. E aí ele casa as duas coisas para ir vendo o que vai sendo viável ao longo do caminho, né? Eu pedi para ele deixar a localização em tempo real dele Perfeito. ativada no WhatsApp, porque aí tem como eu dar essas informações também para vocês, Isso, sabe? perfeito. Então, qualquer coisinha, qualquer necessidade, eu entro em contato com Lorena e Uhum. vou pedindo a vocês mais um salve aí. Perfeito, Elinha. Obrigada, viu, pela participação e pelo esclarecimento aí. Bem, pessoal, é mais ou menos essa a situação. Percebam que isso interfere, como a gente já apresentou para vocês, em uma condução do dia a dia, né, do jurisdicionado, não é nem do jurisdicionado, é do assistido, né, totalmente fora do contencioso, esse tipo de assistência. Vai fazer com que vocês exercitem, né, os que forem participar ativamente do projeto, exercitem toda a sorte de possíveis acontecimentos que também tem que estar, isso não acontece só fora do contencioso, isso acontece também dentro de uma situação de processo judicial, né, quando a gente lida com testemunha, quando a gente lida com o que deve ser dito em nível de testemunho, que é fundamental dentro de um juízo, muitas vezes quem vai conduzir a audiência
Estou só falando para comparar, né, o nível de paralelo. Muitas vezes, pelo princípio da informalidade, quem conduz a audiência é o advogado, né? O juiz, ele apenas faz as perguntas que, para ele, não ficaram muito claras, mas quem vai fazer esse relato, quem vai fazer todo esse exercício, até mesmo no nível de processo, vai ser o patrono da causa, o causídico, ou nesse caso, o assessor, né? Uma assessoria aí bem diferente, que hoje provavelmente vai ficar um pouco mais comum nos dias de hoje. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma intervenção a fazer, tentamos aí finalizar em um tempo razoável com a participação de 3 pessoas, né? A gente começou aí de 10 e 10, que a gente teve uns probleminhas técnicos, mas é basicamente isso. As inscrições aí já tinham sido anunciadas antes, mas caso queiram, ainda estão abertas, certo? Para que na segunda-feira, quando a gente tem a notícia da vinda, a gente possa dar esse suporte aí. Tudo bem? A gente vai encerrar. Vou agradecer demais a Prestígio de Nara pelo detalhismo, né? Assim que a gente realmente conduz uma assistência e acaba funcionando de uma maneira pragmática e diligente, né? Porque a gente precisa de todo esse tipo de exercício e possibilidades quando você vai assistir alguém juridicamente, como eu já disse. Tudo bem? É isso. Agradeço aí, André, pela condução tecnológica da coisa toda e fico à disposição, certo? Valeu, Lorena. Obrigado. Valeu. Valeu, Elisângela. E mais uma vez, Lia está agradecendo aqui a você.